que vão até ele, lancem sobre ele o fardo sobre ele, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã, lá no livro de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Depois eu vou trazer as crianças, né? No culto da noite, no culto da manhã sempre vem pouquinho, mas a gente vai colocar a musiquinha da Bíblia. Aí vai ser assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Esdras, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias. Fica depois de Esdras. Todos encontraram? Amém? Neemias capítulo 1, versículo 1, meu amigo. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que destes a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo dos céus, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Paizinho querido, por mais um culto, Senhor, por mais um dia que nós estamos consagrando, Senhor Deus, ao Senhor. Que nós estamos aqui para entronizar o Teu nome, Senhor Deus, para bendizer o Teu nome, para afirmar, Senhor, que só Tu és digno de todo louvor e toda adoração, Senhor. Paizinho querido, toma essa palavra, Senhor Deus, que será ministrada nessa manhã.
que eu seja um servo, Senhor Deus, um instrumento em que o Senhor encontre prazer, Senhor Deus, um instrumento de honra nas tuas mãos, Senhor. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor, o que o Espírito Santo deseja fazer nesta manhã, nesse dia, Senhor Deus. E eu oro para que os meus irmãos, Senhor Deus, que estão aqui e os que estão assistindo, Senhor Deus, abram, Senhor Deus, a porta dos seus corações. E que eles recebam, Senhor Deus, a boa semente, Senhor. E que essa semente ela venha germinar e gerar muito fruto para a glória do teu nome. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da manhã de hoje, do dia de hoje é: cumprirei na alegria ou na dor. Meus irmãos, Neemias fazia parte da descendência daquele povo que foi levado do cativeiro babilônico pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante do Império Medo-Persa, Neemias aparece na Bíblia. Neemias, como nós lemos, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ser copeiro do rei nessa época era um cargo de extrema confiança. Você imagine que o copeiro era responsável para dar ao rei, por exemplo, algo para ele beber. Só que antes do rei beber, o copeiro deveria provar antes a bebida ou o alimento. Por quê? Porque se alguém estivesse tramando contra a vida do rei, quem iria morrer primeiro envenenado era o copeiro. Então, era um cargo de extrema confiança, aonde eu imagino que seria uma profissão, vamos dizer que até um pouco ingrata. Era uma profissão de honra, porque você estava lado a lado do rei. Mas em compensação, se alguém estivesse tramando contra a vida dele, quem iria morrer não era o rei. Quem iria morrer era o copeiro. Porque antes do alimento chegar na boca do rei, teria que passar primeiro pela boca do copeiro. Então, Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos chamado Hanani. E quando Hanani chega à presença de Ananias, Hanani ele começa a trazer as notícias e Neemias diz: Hanani, eu quero saber o que é que está acontecendo com o meu povo. Eu quero saber como eles estão. Eu quero saber depois do exílio, como que eles se encontram. Me relate a forma como os meus parentes, as minhas famílias, os meus conterrâneos estão. E diante disso, Hanani começa a falar sobre os sofrimentos, sobre as humilhações que o povo de Neemias estava sofrendo. O que os judeus estavam passando. E a palavra do Senhor diz que Neemias, ao ouvir o que Hanani falava para ele, diz que ele chorou copiosamente. Neemias, ele se compadeceu por tudo que o seu povo estava passando. Neemias, ele era um intercessor. Porque, meus irmãos, só quem sente a dor do outro é quem é realmente um verdadeiro intercessor. O intercessor, quando ele vai para a causa de alguém, ele toma sobre ele a causa de alguém, ele sente na própria pele a dor daquela pessoa. E Neemias estava naquele momento sentindo dentro dele todo o sofrimento que o seu povo estava passando. E naquele momento, Neemias ele jejuou e ele clamou pelos seus irmãos que estavam em Jerusalém. E sendo Neemias muito próximo ao rei, Neemias ele fez um pedido ao rei. Ele disse: rei, meu senhor,
Será se eu poderia ir a Jerusalém para reerguer os muros que estão caídos? Será se o Senhor me liberaria para eu poder ir ajudar o meu povo, para reerguer, para reestruturar os muros de Jerusalém? E ele chegou próximo do rei, chorando, com o seu semblante caído, com o seu semblante triste. E o rei perguntou a ele por que ele estava assim. E quando ele relatou ao rei, o rei conversou com a sua amada. E eles perguntaram: quanto tempo você vai ficar para reerguer esses muros? Mas ele não tinha noção de quanto tempo ele ficaria. Ele só sabia que dentro dele queimava algo, que ele tinha uma missão dentro dele, que era de reerguer aqueles muros, que era de chegar aos seus parentes e aos seus conterrâneos e trazer uma nova história, trazer uma esperança nova para aquele povo que estava sofrendo. E o rei aceitou Neemias ir para Jerusalém. Abre aí Neemias capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Meus irmãos, a verdade é que sempre aparecerão pessoas para resistir àquilo que você tem para fazer, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Sempre nós iremos encontrar pessoas que vão se opor a mim e a você. E naquele momento, Neemias, quando estava lá para reconstruir os muros de Jerusalém, nós acabamos de ler que Sambalate ficou furioso quando ele soube que ele estava querendo reconstruir os muros. Tobias, o amonita, disse: será se eles vão? Deixem que eles reconstruam. Basta que uma raposa chegue para destruir e faça tudo vir abaixo novamente. Meus irmãos, existem muros na nossa vida que nós precisamos reconstruir. Existem muros na nossa vida que nós precisamos reerguer. Porque durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, nós acabamos deixando a desejar, nós acabamos abandonando muitas coisas que o próprio Deus entregou nas nossas mãos e que nós simplesmente abandonamos, nós deixamos de lado, nós não tratamos com zelo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quais as áreas na sua vida que você precisa reconstruir? Quais as áreas da sua vida em que você olha para aquela área e você diz assim: eu preciso parar e reerguer o muro que está caído? E dentre os muros que eu queria falar sobre as nossas vidas, que nós precisamos edificar nas nossas vidas, talvez um muro que precisa ser reconstruído na nossa vida é o muro da unidade. Abra aí a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12
e 13. Esse é o primeiro muro que nós vamos falar nessa manhã. O muro da unidade. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois também nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Meus irmãos, você tem noção, você já pesquisou? Você sabe qual era a extensão dos muros que Neemias estava lá para reconstruir? Você já teve essa curiosidade? Fazendo uma pesquisa breve, eu acabei descobrindo, na minha curiosidade, que simplesmente Neemias estava lá para reconstruir, para reedificar 721 quilômetros de muro. E será se Neemias estava lá para reconstruir sozinho esses muros? É óbvio que não. Lá no capítulo 3 ele fala que todos os construtores do muro foram milhares de pessoas participando da obra. Meus irmãos, quando nós falamos em unidade dentro do corpo de Cristo, não existe reino de Deus formado por uma pessoa. Não tem como uma pessoa chegar e fazer tudo o que tem para ser feito no reino de Deus. A verdade é que eu preciso de você, irmão. Você precisa de mim. Aí como aquela canção diz, nós precisamos de Cristo até o fim. Meus irmãos, não tem lógica do reino de Deus ser feito por uma pessoa. O reino de Deus é composto por pessoas. E essas pessoas formam um corpo, onde todos formando esse corpo têm a sua importância dentro desse corpo. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando um membro do corpo está doente, todo o corpo adoece. E quando nós falamos de corpo de Cristo, nós não falamos somente do corpo da Desperta. O corpo de Cristo é muito abrangente. O corpo de Cristo é o corpo de uma única igreja, que é a igreja que vai subir aos céus quando Jesus vier buscar a sua noiva. Quando Jesus voltar, meus irmãos, não vai subir a placa da Desperta-me. Quando Jesus voltar, Ele não vai subir esse altar, não vai subir essa bateria, os instrumentos. A única coisa que vai subir aos céus se chama pessoas. E nós precisamos estar em unidade, em um único propósito, de levar o nome do Senhor para todas as criaturas. Nós precisamos estar unidos em um único propósito, de arrancar pessoas o máximo que nós pudéssemos, o máximo que nós pudermos, arrancar pessoas do império das trevas e trazer essas pessoas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o propósito, irmãos. Mas para que isso se concretize, nós precisamos reedificar um muro da unidade. E se hoje nós estamos nessa comunidade de fé, nós precisamos estar unidos, entrelaçados, focados nesse mesmo projeto. Existe uma vocação, que ela é uma vocação universal, que tanto faz para mim que sou pastor, como para você que é um líder, para você que talvez esteja visitando, sentado na sua cadeira. Mas existe um chamado universal, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Esse chamado, meus irmãos, ele não é seletivo para um e para outro não. Não, irmão. Esse chamado é para mim e para você. Aonde você estiver, você tem que ser um pequeno Cristo, para que as pessoas vejam você e elas vejam a transformação que Deus já fez na tua vida.
O maior testemunho, irmãos, não é o testemunho falado. O maior testemunho é o testemunho vivido. O que as pessoas veem em você? Quem elas enxergam em você? Será se você tem refletido a luz de Cristo? Será se você tem refletido a transformação que Deus já fez na tua vida? O que é que você tem mostrado às pessoas? Ontem eu estava nos Homens Imparáveis e eu levei uma palavra sobre as características de um verdadeiro homem de Deus, de um homem de verdade. Quais as características nós devemos ter enquanto servos de Deus? Ontem eu falei sobre as características de um homem. Quais as características de uma mulher, de uma serva de Deus? O que é que você tem que demonstrar? Quem tem sido você fora da igreja? Você é a mesma pessoa na igreja e a mesma pessoa lá fora? Quem é você no seu trabalho, na sua faculdade, dentro de casa, onde as pessoas não estão vendo você? Só está você e sua esposa, você e seus filhos, você e a sua família. Será se você reflete a mesma pessoa que você reflete aqui dentro, você reflete aonde você está? Lembre-se de uma coisa, que existe um olho que tudo vê. Esse olho, ele contempla os maus e os bons. Desse olho nós não escapamos. Você pode descer ao mais profundo abismo que lá ele está. Você pode subir aos mais altos céus, aos mais altos montes que lá ele está. Como se esconder dos olhos do Senhor? Não tem como nós nos escondermos. Lembre-se que você faz parte dessa grande comissão. Você faz parte desse corpo. Seja o corpo abençoado também fora da igreja. Amém? Glória a Deus. E se nós estamos falando desse primeiro muro chamado da unidade, nós também temos o muro da divisão. Irmão, só existe fofoqueiro porque tem quem escute. Se não tivesse alguém que escutasse, o fofoqueiro ele não tinha essa profissão. Porque não faz sentido um fofoqueiro fazer o que ele tem para fazer se não tem quem escute. Porque o fofoqueiro, irmão, ele fica se coçando toda hora para estar falando de alguém, irmão. Toda hora o fofoqueiro fica procurando uma pessoa. E é impressionante, irmão, que o fofoqueiro sempre encontra outro. É impressionante que o fofoqueiro parece que ele tem um imã, ele olha. A visão do fofoqueiro é de águia, parece que ele vê de longe. Aquele dali dá certo. E a palavra do Senhor diz assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmão, uma pessoa que fermenta, ela encontra outra pessoa que fermenta, que encontra outra pessoa que fermenta. Mas eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Quando alguém procura você dentro da igreja, ela procura você para pedir uma oração? Ela procura você para pedir um conselho? Ela procura você para pedir uma ajuda? Ou você é procurado só para ouvir fofoca e mentira? Quando uma pessoa se achega a você, o que ela busca em você? O que você tem dado às pessoas? O seu ouvido para ouvir coisas inúteis, coisas que não edificam? Ou será se você é procurado como um servo de Deus, uma serva de Deus, que a pessoa chega para você e diz assim: fulano, ora por mim. Fulano, ora pela minha família. Fulano, eu estou aqui, eu estou numa dúvida.
Olha, eu estou com esse projeto aqui. Me ajuda, o que é que eu faço? Tu tem como me dar uma luz aqui? Ou pelo menos ora por mim? Ou será se quando a pessoa chega para vocês assim, tu não sabe o que aconteceu? Tu tá sabendo? Tu viu? Fulana do céu. Eu lembrei agora de Futriquina. Como é o nome da outra? Sebastiana, né? A língua. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Tiago, no capítulo 3, que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Diz também que se você conseguir dominar a sua língua, você consegue dominar todo o seu corpo, todas as suas ações. A sua língua tem servido para derramar bênçãos ou maldições. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, nós vamos ver as obras da carne. E dentre as obras da carne, vai falar lá, e ele cita, que os que praticam divisões, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, tenha cuidado com os seus planos e com os seus projetos contra a igreja do Senhor. Aonde você andar, proteja a igreja do Senhor. Não tente acabar com a igreja do Senhor. Não use das suas dores, não use das circunstâncias que você está passando para ferir a igreja, para ferir a noiva. Busque dos céus um unguento que vem de lá e passe na sua ferida e volte e se insira novamente no corpo. Perdoe. Alguém te feriu, irmão? Perdoa. Porque se você não perdoar, a palavra do Senhor diz que se você não perdoar, você também não será perdoado pelo Pai. A palavra do Senhor diz que ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. E assim vocês serão reconhecidos como filhos de Deus. Eita, irmão. Aí pesou, né? Aí o sarrafo foi lá para cima. É por isso, irmão, que entrar no reino de Deus não é com qualquer coisa, não. Para você acessar aquele grande dia e você dizer que você vai estar subindo. Ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. E nisso vocês serão conhecidos como filhos de Deus. Aleluia. Nos ensina, Senhor. Não é fácil, mas é possível. Porque a gente não deve lutar com as nossas forças, mas com as forças do Senhor. Se essa for a tua fraqueza, na tua fraqueza se aperfeiçoa o poder dele. Amém? Abra aí a tua Bíblia lá em Neemias capítulo 6.
Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me? Volta. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então na 5ª vez Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: diz entre as nações e Gesem, diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Ei, meus irmãos, não dê ouvido aos Sambalates e os Tobias que querem tirar você do caminho reto, do propósito que Deus entregou a você. Sambalate estava querendo tirar Neemias da posição, estava querendo tirar ele da obra. Mas Neemias disse assim: ei, não vai dar certo não, meu irmão, porque eu não posso parar a obra que o Senhor me chamou para fazer. Chegou a hora de se afastar dos lobos que estão vestidos em pele de cordeiro. Existe um propósito maior para mim e para você, irmão. Proteja aquilo que Deus entregou nas suas mãos e não largue isso por nada nesse mundo. Irmão, não entregue aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Isso não pertence a você. Aquilo que você já recebeu da parte de Deus, irmão, não está sob o seu controle, não está sob o seu domínio. O que Ele colocou nas suas mãos é propriedade dEle. Até você mesmo, irmão, olha assim para você. Pega os seus olhos e faça assim, ó. Pronto. Essa carcaça chamada de corpo não é sua não, irmão. Essa carcaça chamada de meu corpo também não me pertence. Tudo é do Senhor. Não há nada que seja nosso. Nada do que é feito nesse mundo, construído nesse mundo, é propriedade nossa, mas é propriedade do Senhor. Imagine, irmão, aquilo que Ele entregou nas suas mãos para você fazer na obra dEle. Não dê ouvidos às pessoas que querem tirar você do propósito do Senhor. Não há tempo de largar, irmão. A palavra do Senhor diz que aquele que larga a mão do arado, aquele que tira a mão do arado, não é digno do reino de Deus. Não é digno de ser participante do reino de Deus. Se você largou a enxada, irmão, chegou a hora de pegar ela de volta. Pega essa enxada de volta, irmão. Volta a fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. O terceiro muro que eu queria falar com você, lembre, nós falamos do muro da unidade, nós falamos do muro da divisão, e o muro que nós vamos falar agora é o muro da santidade. Irmãos, eu já falei muitas vezes nesse altar, mas eu vou falar de novo: sem santidade ninguém verá o Senhor. É só você ler lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Sem santidade ninguém verá a Deus. Abra aí a tua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6 diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes.
Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nesses dias. Irmão, se as suas vestes não estiver brancas, se você não estiver, meus irmãos, em santidade, você não vai ver ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 18: então vinde a mim, arrazoemos, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Chegou o tempo, irmão, de você passar as suas vestes no alvejante chamado de sangue do Cordeiro. Você precisa estar posicionado, você precisa estar santo, porque Jesus ele vem buscar uma noiva que deve estar santa e imaculada. Irmãos, quando Isaías ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele viu os serafins clamando uns aos outros e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E ele olhou para ele mesmo e disse assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Ah, meus irmãos, mesmo assim Isaías viu o Senhor dos exércitos. Isaías só conseguiu ver o Senhor, irmão, porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu quem ele era, porque ele sabia que ele não estava santo o suficiente para ele ver ao Senhor e não ser fulminado. Só que, meus irmãos, quando ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, ele clamou pela misericórdia e pelo arrependimento. E naquele momento, meus irmãos, um anjo com uma tenaz lançou uma brasa viva sobre Isaías, e naquele momento ele foi purificado. Naquele momento ele estava santo e digno de estar na presença do Senhor. Sabe qual é o problema muitas vezes, irmãos? É que o anjo, ele está constantemente querendo lançar brasas sobre nós, só que eu e você ficamos desviando das brasas, porque naquilo que nós precisamos ser santificados é onde nós não queremos deixar o Senhor agir na nossa vida. Você fica dizendo: não, Senhor, nessa área não, não, Senhor, nessa área não, e o anjo está constantemente com uma tenaz tentando lançar essa brasa viva sobre mim e sobre você. Irmão, chegou o momento de você não desviar mais das brasas vivas do Senhor. E se você não está se sentindo brasa, você está se sentindo cinza, ei, irmão. A cinza se refere à morte. Nós não fomos chamados para morrer espiritualmente. Nós somos chamados para ser brasas vivas e incendiar as pessoas que estão do nosso lado. Se você está se sentindo assim, irmão, procura uma pessoa. Quando você vier para a igreja, você vai olhar, você já conhece as pessoas, você vai dizer assim: rapaz, eu quero estar perto de fulano, porque fulano é uma brasa viva e eu quero me incendiar naquela adoração junto com meu irmão. É isso, irmão. Foi isso que Isaías fez. Quando ele percebeu quem ele era diante do Senhor, ele clamou ao Senhor pela misericórdia e clamou ao Senhor pelo arrependimento. Talvez, irmão, seja o momento de nós clamarmos por misericórdia e arrependimento também a Jesus.
Chegou o momento de nós não trocarmos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro dessa vida. Chegou o momento, irmão, de ouvir a voz do Senhor. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, diz que Samuel, ainda menino, ele estava deitado, pronto para dormir. Ele estava em um quarto e Eli estava em outro quarto. Só que quando Samuel ele estava lá deitado, ele ouviu uma voz dizendo: Samuel. E Samuel levantou e foi até lá o quarto de Eli. E ele bateu em Eli, acordou Eli e disse assim: ei, o Senhor me chamou. E Eli disse: não, Samuel, não te chamei, volta a dormir, menino. Samuel voltou, deitou na cama. Pouco tempo depois, a voz novamente disse: Samuel. Samuel levantou novamente da sua cama. E ele foi novamente lá nos aposentos de Eli. E ele cutucou lá Eli de novo e disse: ei, o senhor está me chamando? Ele disse: Samuel, não, Samuel, vai dormir, menino. Samuel voltou novamente para a cama. Mais uma vez a voz disse: Samuel. Samuel foi de novo lá em Eli, disse: não é possível não, Eli, é você que está me chamando. E Eli naquele momento percebeu que não era outra pessoa a não ser o Senhor que estava chamando por Samuel. E ele olhou para Samuel e a palavra diz que ele disse assim: Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. E quando ele volta na terceira vez, que ele se deita e ele escuta novamente: Samuel, Samuel. E ele mesmo deitado, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quais são as vozes que você tem ouvido, irmão? Qual é a voz de comando que você tem ouvido? Naquele momento Samuel estava ouvindo audivelmente a voz do Senhor. Talvez você um dia, irmão, já ouviu a voz de Deus. Talvez um dia você estava com seus ouvidos atentos, com a cera espiritual removida do teu ouvido. Mas de repente você enfiou essa cera novamente e você não está mais conseguindo ouvir a voz de Deus. Ei, irmão, foram poucas vezes que Deus chamou por alguém 2 vezes. O Senhor disse: Samuel, Samuel. O Senhor disse: Saulo, Saulo. Nessa manhã o Senhor está dizendo: Jéssica, Jéssica. Levi, Levi. Hoje Ele está falando, chamando pelo teu nome. Ele está querendo chamar a tua atenção, irmão. Faz tempo que Ele está chamando pelo teu nome. Faz tempo que Ele está querendo te alinhar. E chegou o momento, meus irmãos, é hoje que Ele está dizendo isso constantemente, aguardando você ouvir e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Chegou o momento de você ouvir novamente a voz do Senhor, e você se colocar à disposição dEle, e dizer assim: Senhor, eu não vou largar de reconstruir os muros da minha vida. Porque aqueles homens, irmãos, quando Neemias estava reconstruindo esses muros, que estavam lá todos os soldados, todos os construtores, a palavra do Senhor diz que com uma mão eles seguravam a espada e com a outra mão eles reconstruíam. Irmão, chegou a hora de você lutar as guerras, irmãos, reconstruir os muros lutando com a espada do Senhor na tua mão. O problema é que você quer lutar, irmão, sem a espada correta. Você quer lutar com a sua própria justiça, com os seus próprios princípios.
Mas nós precisamos, irmão, deixar o nosso princípio de lado. Nós precisamos deixar a nossa justiça de lado, que é tida como um trapo de imundícia, e passar a lutar com a justiça do Senhor, que é perfeita. A palavra do Senhor diz que quando os homens estavam tomando banho, mesmo assim eles não deixavam de empunhar a espada na sua mão. Meu irmão, isso é louco. Já pensou tu ir tomar banho com a Bíblia na mão? Você não larga por nada. Lá tomando banho lá, vai botar um plástico, vai envelopar ela todinha. Com a mão é o sabonete, com a outra é a Bíblia. Mas aqueles homens estavam tão focados naquilo que eles tinham que fazer, irmão. Eles não estavam ligando, irmão, para o inimigo. Eles não estavam ligando para nada. Simplesmente eles disseram: olha, nós vamos reconstruir, e a gente só vai parar quando esse muro estiver em pé. Só que, irmão, para construir muro, para fazer um muro tem que ter fundação. Se você construir um muro no nível da terra para cima, quando vier um vento forte, quando vier uma água da chuva, vai derrubar esse muro. Para você reconstruir os muros, irmãos, você precisa iniciar do começo. E para você fazer um muro, você precisa voltar a se fundamentar, a enfiar as suas raízes, ter profundidade, porque quanto mais profunda é a fundação, mais forte esse muro vai ficar. Quanto mais profundo você for em Jesus, mais forte você vai ficar. Quanto mais fincado na rocha eterna, mais forte você vai estar para resistir às mazelas desse mundo, para resistir às tentações, para resistir às adversidades. Eu queria chamar o louvor. Quem está disposto a dizer sim ao Senhor e aos seus planos e projetos? Irmão, quando nós estamos dispostos a dizer sim aos planos e projetos de Deus, nós estamos dizendo quase que não a todos os nossos planos e os nossos projetos. Porque nem sempre aquilo que nós julgamos como bom, nem sempre aquele plano, sabe, irmão? Às vezes você passa anos planejando uma coisa. Talvez você às vezes passa anos idealizando algo. Mas você, quando entrega tudo ao Senhor, lá na frente Ele vai dizer: filho, não é isso que eu tenho para você. E se você ouvir o não de Deus, irmão, não fique frustrado. Agradeça a Ele pelo livramento que Ele está dando a você. Está pronto para realizar os planos e os projetos de Deus. É você dizer sim à eternidade. É você dizer sim à participação desse grandioso projeto, dessa grandiosa comissão, dessa grandiosa missão, desse grande privilégio. Irmão, não há nada de mais honroso no mundo. Não há privilégio maior nessa vida do que você estar dentro dos planos e projetos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não queria saber se ele estava passando necessidade. Ele não queria saber se ele estava passando por fartura. Ele já estava adaptado, irmão. Ele não queria saber se ele estava dentro de uma prisão. Ele não queria saber se ele estava fora. O apóstolo Paulo, irmão, ele estava no nível em que aonde ele estava, não importava a circunstância, a situação que ele estava se encontrando, mas ele estava cumprindo com tudo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer.
Muitas vezes a gente fica um pouquinho decepcionado e a gente já quer largar tudo. O apóstolo Paulo estava levando chibatada, estava acorrentado, estava sujo, sem ter onde fazer suas necessidades, mas na mão dele não faltava uma caneta e um pergaminho para ele escrever tudo que eu e você lemos hoje. Nós queremos desistir por tudo, irmão. Por muita coisa a gente quer jogar as coisas para cima, chutar o pau da barraca, chutar o balde. Só que a morte de Jesus naquela cruz, irmão, é de muita preciosidade para que a gente abandone as coisas do Senhor por qualquer coisa. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor.